nós nos preocupamos com a opinião dos outros, né? Às vezes até mais do que deveríamos. Mas você já parou para pensar qual é o tipo de pessoa que Deus quer que você seja? Isso é que é realmente o importante, porque a Bíblia diz que nós prestaremos contas a Ele. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, até o versículo 14 do capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 2, iniciando no versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois que é Apolo, que é Paulo, senão ministros, pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão.
Os irmãos prestaram atenção na leitura desse texto, identificaram Paulo aqui se referindo a 3 tipos de pessoas. Ele fala aqui de homem natural, homem carnal, homem espiritual. É como Deus nos vê. É como Deus nos vê. Homens naturais, homens carnais, pessoas carnais ou pessoas espirituais. E se os irmãos prestaram atenção aqui também, o tipo de pessoa que Deus deseja que sejamos, pessoas espirituais. Vamos ver a característica, então, de cada uma desse tipo de pessoa, como Deus vê cada tipo de pessoa e o tipo de pessoa que nós precisamos ser. Vamos ver primeiro o homem natural. O homem natural é a pessoa ainda que não tem Cristo no seu coração. Pode ser que seja um religioso, e pode ser mesmo que seja um religioso, porque Paulo está falando aqui a uma igreja. E dentro daquela igreja ele está fazendo referência a homens naturais, que ainda não tinham Cristo como Salvador, que ainda não tinham realmente aceitado Jesus Cristo como Salvador. É o homem natural, no seu estado natural, que é o estado do pecado. O homem natural. Quais são suas características? Nós vemos versículos aqui, capítulo 2, versículos 11 e 12, que ele ainda não ofereceu, ele ainda não aceitou a salvação que Deus oferece de graça, porque ele ainda não tem o discernimento que deveria ter, sendo a habitação do Espírito Santo de Deus. Outra característica do homem natural é que ele valoriza mais a sabedoria humana que a sabedoria de Deus. Olha aí o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem sem Cristo, ele não tem condições realmente de perceber e aceitar a sabedoria de Deus. Por exemplo, quando Jesus manda que se alguém bater numa face, nós devemos dar a outra face. O que as pessoas dizem a respeito disso? Loucura. É algo que só entende quem realmente tem Cristo no coração, o Espírito de Deus no seu coração. O homem sem Cristo é incapaz de entender realmente, ou mais ainda, às vezes até entende, mas não aceita as coisas de Deus. Ele não tem esse discernimento, ele não aceita, não entende as coisas de Deus, ele valoriza mais a sabedoria humana. Vemos isso no versículo 14. Outra característica desse homem natural que ainda não tem Jesus como Salvador é que quem está comandando a sua vida é o seu próprio eu. Ele é o centro da sua vida. O homem natural acha que o universo gira em torno de si. Não é? Eu sou o centro do universo. Totalmente egocêntrico. E, portanto, vive para o pecado. Porque o pecado é isso. O ser humano precisa entender que quem precisa estar no centro é Jesus. Como nós acabamos de cantar, como o apóstolo Paulo declarou, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
É necessário que cada um saia do trono da sua vida e convide Cristo a sentar nesse trono e reinar na sua vida. Mas o homem sem Cristo não faz isso. O homem sem Cristo quer ele mesmo continuar reinando na sua própria vida e, portanto, vive no pecado. Nós vemos isso aqui no capítulo 3, versículo 3. Apóstolo Paulo se refere a aquelas pessoas, membros da igreja de Corinto, dizendo assim, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais, e preste atenção nesse fim, e não estais andando segundo os homens sem Cristo, os homens naturais a quem ele fez referência. Quando o nosso ego está no controle, nós produzimos esse tipo de coisa. Invejas, contendas. Se você for lá a Gálatas 5, olhar a lista das obras da carne, entre outras coisas, você vai encontrar lá invejas, contendas, resultado do pecado. Meus irmãos, onde há inveja, onde há contenda, disputa, dissensão, isso não é obra de Deus. É resultado do pecado. O homem natural, ele vive no pecado. Ele precisa se voltar para Deus, aceitar a salvação que Cristo oferece de graça, ter perdão para os seus pecados e deixar que Cristo transforme o seu coração. Deixar que Cristo sente no trono da sua vida. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus? Você já crê nele de todo o coração, como sendo Deus que se fez homem para nos salvar? Você já pediu perdão a ele pelos seus pecados? Confia nele de todo o coração como seu Salvador? Deixe ele então também transformar a sua vida, para que você não seja mais um homem natural vivendo no pecado. Mas apóstolo Paulo aqui, também escrevendo à igreja de Corinto, ele faz referência a outro tipo de pessoas que também existiam dentro daquela igreja. Ele chama aqui de carnais. Nós vimos aqui nos versículos 1 a 4 do capítulo 3. Eram crentes em Cristo, mas que não amadureciam. Vejam o versículo 1 aqui do capítulo 3. Ele diz: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. E ele explica os carnais quem são, como a criancinhas em Cristo. Crentes que se convertem ao Senhor Jesus, mas que não amadurecem, não crescem espiritualmente. E porque não querem crescer, se recusam a crescer. Vejam o versículo 2, o que Paulo diz para ele: leite vos dei por alimento. Uma criança, para crescer, o que precisa? Do leite, o alimento completo, principalmente se for o leite materno, né? Leite dei para vocês crescerem. Paulo está dizendo, olha, vocês não têm motivo para estarem assim, criancinhas em Cristo, em outras palavras, raquíticos espirituais, retardados espirituais. Vocês não têm motivo para isso não, porque eu dei o alimento para vocês crescerem. Qual é o alimento para o crescimento espiritual? A palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Apóstolo Paulo falou, olha, eu dei o alimento, eu dei a palavra de Deus para vocês crescerem. Vocês não crescem porque vocês não querem, porque vocês se recusam a crescer, porque vocês não querem. E Paulo diz no versículo 3, vocês ainda são carnais, vocês estão vivendo em contendas. A igreja de Corinto era uma igreja dividida.
Era uma igreja em que um queria ser mais sábio, mais conhecedor de tudo que os outros. Apóstolo Paulo, mais adiante, diz: vocês estão inchados, cheios de soberba, cheios de arrogância, né? E um queria ser mais que o outro, um queria parecer mais que o outro, um queria ser mais sábio que o outro. E a igreja estava toda dividida. E apóstolo Paulo dizendo: olha, o motivo disso está acontecendo é que vocês recusaram-se a dar ouvidos à palavra de Deus, vocês recusaram-se a crescer espiritualmente, recusaram a sabedoria de Deus, preferem a sabedoria dos homens, como os homens naturais estão cheios de si. Esse é o homem carnal, é aquele que é crente em Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo como Salvador, mas prefere ainda os padrões dos homens sem Cristo. Estão cheios de si. Recusam os ensinamentos da palavra de Deus. E aí estão se apegando a esses valores mundanos e pecaminosos. Tanto Paulo falou que eles eram semelhantes aos outros homens, aos homens sem Cristo, aos homens naturais. Ah, que coisa terrível. Que obra terrível que os homens naturais, que as pessoas carnais podem fazer dentro de uma igreja. É como nós costumamos falar assim na linguagem popular, é a torcida contra. A igreja tem um propósito, a igreja tem uma missão que o Senhor Jesus Cristo entregou. A igreja precisa viver em comunhão. A igreja precisa viver em comunhão, como a palavra de Deus ensina. Já desde o Velho Testamento, diz lá o Salmo: quão bom e quão suave é os irmãos vivam em união. E muitas vezes crentes carnais estão promovendo a dissensão no meio da igreja. A igreja muitas vezes pregando o evangelho, a igreja muitas vezes procurando socorrer aflitos, procurando socorrer, curar feridas de irmãos. E às vezes crentes carnais que abrem novas feridas. Infantilidade. Falta de amadurecimento espiritual. Mas o apóstolo Paulo fala aqui do terceiro tipo de pessoas, que é o tipo de pessoa que Deus deseja que nós sejamos. Jesus morreu na cruz para nos salvar e para nos transformar nesse tipo de pessoas. Que o apóstolo Paulo, voltando lá a Gálatas 5, ele menciona o fruto do Espírito, né? O tipo de pessoa em que esse fruto do Espírito é abundante: amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, etc. Porque ele se deixa controlar pelo Espírito Santo de Deus e não pelo seu próprio ego. Dá ouvidos à palavra de Deus, não à sabedoria humana. Capítulo 2, voltando aqui ao capítulo 2, versículos 12 a 16, Paulo diz: nós temos recebido o Espírito que provém de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas temos recebido o Espírito que provém de Deus, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus que vem habitar em nossas vidas, em nossos corações, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus.
O homem espiritual é aquele crente que rejeita os valores mundanos e submete-se à direção do Espírito Santo de Deus. Versículo 13 diz assim: as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O referencial do crente espiritual, do homem espiritual, são as coisas espirituais, são as coisas de Deus. Esse é o referencial dele. Por isso que o apóstolo Paulo fala, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. E ele não busca sobressair, mas é humilde. O homem espiritual, o crente espiritual, que Deus quer que todos nós sejamos. Capítulo 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele tem discernimento que vem de Deus. Ele compreende a sabedoria de Deus, compreende as intenções. Mas ele de ninguém é discernido. Ele passa por um igual a todos os outros. Ele não tem o desejo de sobressair. Ele de ninguém é discernido. O que acontecia naquela igreja de Corinto, que um queria parecer mais sábio que o outro, que um queria ensinar para o outro, um queria dizer para o outro como é que as coisas tinham que ser. Não, você está errado, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Aquele que é verdadeiramente espiritual, ele não quer fazer esse tipo de coisa. Ele sabe que ele é igual a todos os outros crentes. Ele sabe que todos nós somos iguais perante Deus. Ele é, portanto, humilde, aquele que é realmente espiritual. E como eu mencionei, ele vai então produzir o fruto, o resultado do Espírito Santo, dominando a sua vida, dirigindo o seu pensamento, dirigindo as suas ações. Vamos ler, vale a pena, lá em Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 22 em diante. O resultado, o fruto, o resultado do Espírito Santo de Deus atuando em nós, como nós realmente queremos, quando nós realmente permitimos. Mas o fruto do Espírito é, primeiro de tudo, amor. Apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele mostra o que é o verdadeiro amor, ele exalta o verdadeiro amor e ele mostra, que esse verdadeiro amor vem de Deus. Alegria. Aquele que vive controlado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem motivo para ser realmente alegre. Ele discerne bem as coisas de Deus e, portanto, ele entende que ele é rico da graça de Deus. Aconteça o que acontecer nessa vida. E, apesar dos momentos de tristeza, sim, que todos nós passamos, essas coisas não roubam a nossa verdadeira alegria, que é uma alegria que vem de Deus, do Espírito Santo de Deus. Já repararam que quando você junta um grupo de crentes, é uma alegria enorme? Alegria transbordante, contagiante. Junta um grupo de crentes. Pastor Renato pena para fazer as reuniões aí da reunião da comissão de indicação, porque é todo mundo rindo, se abraçando, rindo e tal, fazendo piadas saudáveis, santas, é claro, sadias e rindo, etc. Põe um grupo de crentes junto, é só o que sai, É lógico que nós temos nossas lutas, é lógico que temos nossos momentos de tristeza, de abatimento,
Mas o Espírito Santo de Deus nos consola, nos encoraja e nos lembra sempre o que nos aguarda e o que Deus tem para nós e o que Ele tem nos proporcionado dia a dia. Então o Espírito Santo nos enche de alegria. O Espírito Santo de Deus, ele nos enche de paz. Como é bom, né, viver com o coração em paz. Mesmo no meio das tempestades, oramos e o Espírito Santo devolve a paz aos nossos corações. Longanimidade. O que significa longanimidade? Ânimo longo, sem fim. O Espírito Santo nos ajuda a não desanimarmos, a não desistirmos. Às vezes passamos por circunstâncias na vida que a vontade que dá é largar tudo e se deixar levar. Mas o Espírito Santo nos dá longo ânimo, que não acaba, não se abate. Benignidade e bondade são irmãs gêmeas, andam sempre de mãos dadas. Benignidade é a disposição para praticar o bem, e a bondade é a prática do bem. O crente não é uma pessoa que vive na teoria. O crente é uma pessoa que realmente vai para a prática. Ele tem a disposição para praticar o bem e ele pratica o bem. Benignidade e bondade. Fidelidade, a fidelidade a Deus, que se expressa não só na nossa fé, mas também nas nossas ações em conformidade com a vontade de Deus, com a direção do Espírito Santo de Deus. Mansidão. Não vamos nos ofender, mas a palavra que está no original grego significa exatamente isso, o animal manso. O animal que já foi domado, que já foi domesticado. Então é no sentido de que nós somos tratáveis, é no sentido de que nós desculpem usar a expressão, mas é da linguagem popular e se encaixa aqui perfeitamente. Não andamos por aí distribuindo coices nas outras pessoas. Somos mansos. Nós nos submetemos a Deus, como aquele animal que já foi domado e agora se submete ao seu dono. Nós nos submetemos a Deus e, por isso, nós também não ferimos os nossos próximos, o nosso próximo, não ferimos os nossos irmãos, somos tratáveis e sabemos como tratar também os outros. Tem gente que diz assim, eu nasci assim mesmo, vou morrer assim. Então não é um homem espiritual, é um homem natural que ainda precisa aceitar o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida. Domínio próprio é no sentido de saber dominar os seus apetites, as suas inclinações carnais. Aqui nas obras da carne se menciona glutonaria, se menciona prostituição, tantas coisas assim que são advindas dos impulsos carnais descontrolados. O Espírito Santo habitando em nós, ele nos dá condições para que possamos resistir, dominar as coisas que antes não resistíamos nem dominávamos. Domínio próprio. Tudo isso fruto do Espírito Santo de Deus habitando em nós. Aquele que realmente busca a direção, o domínio do Espírito Santo em sua vida, não quer dizer que de uma hora para outra se tornou perfeito, não. Ainda existe uma tensão dentro do homem espiritual. Vejam o que diz aqui, ainda em Gálatas 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis.
versículo seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Também o versículo 25: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E agora, para terminar esse texto, volta novamente para trás, versículo 16: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a concupiscência ou a cobiça da carne. Há um conflito dentro de nós. Aqueles que entregaram suas vidas a Cristo. A carne, ou seja, a inclinação pecaminosa, que antes imperava em nossas vidas, agora está em oposição ao Espírito Santo de Deus que veio, que habita em nós e que se opõe ao impulso para pecar, para que nós não façamos o que queremos, para que nós não nos entreguemos ao pecado. Antes ele fazia o que queria, agora não, o Espírito Santo está aqui, ó. É o conflito que existe dentro de nós. Quanto mais nós seguimos a direção do Espírito Santo, mais ele domina em nós, mais ele vai empurrando para fora de nossas vidas a tendência do pecado. Isso exige a nossa decisão, isso exige o nosso querer, isso exige o nosso empenho. A pessoa espiritual, ela deseja isso. Nós vimos lá em 1 Coríntios 12, que ela está consciente que o Espírito Santo de Deus habita nela e ela tem a mente de Cristo. A sua maneira de pensar não é mais a maneira de pensar os valores, os desejos do mundo, mas agora os seus valores são os próprios valores de Cristo, a maneira de pensar de Cristo. É esse tipo de pessoa, meus irmãos, que Deus deseja realmente que sejamos. Crentes que buscam a maturidade espiritual, crentes que buscam o controle do Espírito Santo de Deus em suas vidas. E assim podemos produzir de maneira abundante o fruto do Espírito, que mostra ao mundo Cristo em nós. Vocês repararam que o fruto do Espírito é um retrato do próprio Cristo, do caráter de Cristo? Quando nós buscamos isso em nossas vidas, o caráter de Cristo, o retrato de Cristo, vai sendo impresso em nós, e o mundo vai vendo Cristo em nós. Porque as pessoas só dão crédito ao Evangelho. As pessoas só dão crédito ao Evangelho se veem realmente Cristo em nós. E para que nós, além de pregarmos o Evangelho, possamos também edificar, ajudar, consolar uns aos outros e assim fortalecer cada vez mais e mais a Igreja de Cristo, que é tão preciosa. Meus queridos, a Bíblia diz que a Igreja de Cristo é a noiva de Cristo. Para nós entendermos como Cristo ama a Igreja, né? Como Cristo valoriza a Igreja. Nós não podemos agir de maneira leviana, de maneira alguma, em relação à Igreja. Nós precisamos querer o bem da Igreja. Nós precisamos querer o bem uns dos outros. Precisamos ser realmente crentes maduros, crentes espirituais. É esse tipo de pessoa que Deus quer que sejamos. O que será que eu preciso tirar de mim? O que será que eu preciso pedir a Deus para que afaste da minha vida, para que o Espírito Santo me controle? Vamos pensar nisso, vamos pedir a Deus que realmente atue ainda mais profunda e intensamente dentro de nós, enquanto nós entoamos